Meu Deus, gente, agora no mundo todo a gente tem notícias sobre a gripe aviária e a preparação de diversos governos. Na Europa, eles estão a se preparar a comprar 40 milhões de soluções. A OMS recomendou aos Estados Unidos a se preparar com 100 milhões de doses. E agora nós temos a Austrália, que exige rações alimentares para se preparar para a pandemia da gripe aviária, gente. Nossa! Agora vocês talvez lembram, aqueles que estão com a cuca ligada, talvez lembram do passado, gente. Algo antes também tinha acontecido, até de repente deu aquele grande estouro. Citando a chamada gripe aviária, provavelmente como desculpa, não sei, o Estado australiano de Victoria ordenou o confinamento das explorações agrícolas. Abateu milhões de galinhas e proibiu ou recomendou aos consumidores de não comprar produtos diversos como ovos também. Tá, gente? Se você vive na Austrália, de repente tem alguém assistindo do estado de Vitória, você possa, de repente, confirmar essas notícias para nós, que seria muito útil, ou de repente você até não tem essa notícia ainda, mas o Caio traz. Segundo o governo, alimentos ultraprocessados são bons, mas produtos naturais e fontes de proteína de alta qualidade, como ovos e carne, devem ser evitados. De galinha, né? Tudo que vem da galinha, etc. Mas fica ainda pior para quem está na Austrália. O governo também é responsável por uma crise hídrica que deixou a população em estado de choque. Produtos químicos cancerígenos no abastecimento de água. Enquanto isso, o governo está preparando as bases para proibir o dinheiro, né, o din-din vivo, e migrar para um sistema CBDC, o chamado digital, né, moeda digital, totalmente digital, com identificação digital. Isso também está sendo colocado já em vários países, a chamada ID. Se preparem, gente, tá? O que significará que um certo grupo poderá controlar todas as transações de todos na sociedade. Parece que a Austrália depositou demasiada confiança no seu governo, que é muito ligado ao Fórum Econômico Mundial. E não pense que essas coisas não acontecem em outros lugares. Nós comentamos nos últimos vídeos que nós produzimos dos Estados Unidos. Lá no estado de Oregon e Idaho, nós temos coisa semelhante acontecendo. Um ataque à população, um ataque aos agricultores. Pelo menos muita gente vê isso assim. Na verdade, o abastecimento alimentar nos Estados Unidos está sob ataque e a crise está prestes a agravar-se. Então, gente, mais uma dica do Caio: se vocês têm condições financeiras, não esquecem, preparem-se água, alimentos, latas, arroz. Não esquecem de ter também um fogão a gás, né? Se vocês têm ou a lenha, não esquecem disso, tá? E a situação pode se agravar ainda esse ano que vem. Nós temos vários cenários que vêm vindo agora em cima da gente e é bom se preparar. Fósforos, velas, tudo aquilo que de repente você pode pensar que por alguns dias você fica sem energia, sem aquecedor, aqui na Alemanha, na Europa, né, por exemplo. Então, procurem ver e se preparar para, de repente, falta de algumas necessidades importantes que vocês, de repente, também não possam sair de casa, né? Tudo isso nós já tivemos.
é sempre bom olhar isso, não esquecer isso e talvez olhar um pouco para frente e se preparar, né? A comida, você sabe isso muito bem, é a base da sociedade civilizada. Mas quando a comida acaba, todas as apostas estão canceladas. Estamos vivendo em momentos verdadeiramente sem precedentes. Nunca tivemos isso, pelo menos aqui na Europa, não me lembro disso. A maioria de nós, no mundo ocidental, viveu toda a sua vida num estado de mais do que o suficiente. Isso a gente tem que dizer. Muitos outros países sofreram por causa disso, tá? Porque a gente, não eu, mas a gente recebeu essas ofertas através de grandes empresas que levaram as coisas para nós. A gente na época não se lembrava. Hoje em dia a gente já começa a pensar diferente, mas muitos países pagaram a conta para a gente ter uma vida tão boa aqui, né? Mas nós podemos viver agora uma grande mudança. Afinal, nós tivemos mais do que o suficiente porque a produção de alimentos nunca foi um problema nos nossos países. Mas agora as coisas estão mudando. E isso rapidamente. Um certo grupo global alertou que uma grande crise alimentar será o próximo 11 de setembro. E a produção alimentar está a ser atingida por todos os lados por uma tempestade perfeita de problemas manufaturados. Lembram, gente? Falei para vocês. Da Holanda. Nós tivemos grandes manifestações aqui na Europa, gente. Lembram? Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal, França, em todos, Bélgica, em todos os países, Polônia, etc. Grandes manifestações dos agricultores, tá? Porque eles que trazem a comida para a nossa mesa, eles já sabem o que vai acontecer, porque eles estão sentindo na própria pele. Nós temos as informações dessas grandes manifestações que nós trouxemos. Nós tivemos, inclusive, em Munique, ao vivo, fizemos as filmagens para vocês. Nós temos as notícias dos Estados Unidos, lá o estado de Oregon, o estado de Idaho, atacam também de uma forma ou outra os agricultores e assim também o povo. Nós temos a notícia aqui da Europa que foi agora, hoje, votado a renaturização, tá? Aqui da Europa, grande parte da nossa área, que em parte também é um plantio dos agricultores, é para ser renaturizado, vamos dizer assim, tá, gente? Então, quer dizer que futuramente nós vamos ter menos plantações aqui na Europa, o que também mostra que nós vamos ter menos produção de alimentos. E isso quer dizer o quê? Menos produção, menos oferta, preços subindo. Tá? É uma coisa bem lógica que vai acontecer nos próximos tempos. E se a gente vê as tempestades ao redor do mundo, isso pode até ser uma coincidência, mas chama a atenção, né, gente? A seguir, e a gente sabe que eles jogam com o tempo, né? A seguir, estão 5 razões pelas quais o fornecimento de alimentos nos Estados Unidos continuará a diminuir. Todos sabem que um grupo está determinado a impedir que as pessoas comuns comam carne vermelha. Você está pronto para comer menos carne? A pior seca na metade ocidental dos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, em 1.200 anos, né, gente? Está a forçar inúmeros criadores de gado a reduzir o tamanho de seus rebanhos no meio de avisos de que a produção de carne bovina deverá diminuir 7% até 2025. Segundo, a seca extraordinária no Ocidente também teve um enorme impacto na colheita de trigo de inverno. Foi 8% menor
que no ano passado, o que significará menos pão para distribuir à medida que o ano avança. 8%, lembrando que os Estados Unidos é um dos maiores produtores do mundo de trigo, gente. Então, se eles falam de 8%, realmente é uma quantidade enorme. O plantio na primavera nos Estados Unidos, em parte dos Estados Unidos, estava muito atrasado em muitas partes do centro-oeste, e quando as culturas não são plantadas a tempo, isso significa rendimento mais baixos quando finalmente chega a época da colheita. Sobre isso, o nosso querido Sandro, que também é fazendeiro lá no Mato Grosso, ele também sempre se comunica com a gente quando começa a colheita, quando começa de novo plantar, né? Semear. Então ele fala também do tempo muitas vezes, e que é muito problemático também de conseguir uma certa safra, uma boa safra, porque depende muito do tempo, né, gente? E se a gente sabe que hoje em dia se tenta manipular o tempo, então vocês já sabem de onde vem esses grandes problemas que nós vamos enfrentar no futuro. 4. Mais de 37 milhões de galinhas e perus foram exterminados nos Estados Unidos. 37 milhões, gente. Tá? Nós falamos um outro vídeo nosso da Austrália, onde também, através da gripe aviária, foram abatidos vários milhões de galinhas também. Durante o novo susto da gripe aviária, que coincidentemente chegou no momento em que o tio Bill se inscreveu para dar os retoques finais em sua nova solução, né, contra a gripe aviária. Isso significará menos carne de frango, menos carne de peru e menos ovos para todos nós. O preço dos ovos já atingiu níveis absolutamente insanos e só vai piorar. Agora, a pergunta a você, que vive nos Estados Unidos, nessas regiões sobre as quais eu estou comentando, como está o preço atual da caixinha de ovos? Quantos tem dentro e qual é o preço, gente? Isso interessa a gente agora, nesse momento, aqueles que escutam o vídeo até nesse momento. Por favor, põe nos comentários aqui para a gente poder saber. 5. Na Flórida, uma doença conhecida como greening dos citrinos está a causar danos imensos. Na verdade, acabamos de testemunhar a pior colheita de laranjas na Flórida em 70 anos. E cada um dos 5 pontos que nós mencionamos aqui é uma crise, né, gente? Coletivamente representam uma ameaça extremamente séria. Vamos produzir muito menos alimentos do que o previsto esse ano. E isso acontece numa altura em que o mundo inteiro enfrenta uma fome global, de dimensão e alcance sem precedentes. E, logicamente, com menos safra, essa fome global ainda vai aumentar e muito. Sarah Menka, CEO da Agrointelligence, alertou recentemente o Conselho de Segurança da ONU que o abastecimento global de alimentos está a diminuir rapidamente. É importante notar que os níveis de estoque de cereais mais baixos que o mundo alguma vez viu estão ocorrendo agora. Tá? Então, o estoque que normalmente existe no mundo chegou a um ponto mínimo onde nunca se encontrou nesse momento. Isso quer dizer o quê, gente? Insegurança, altos preços, inflação, tá, gente? Enquanto, ao mesmo tempo, o acesso a fertilizantes é altamente limitado. E por que isso aconteceu, gente? E por quê? Vocês lembram de 2022? E como caiu durante 2022, 2023, falou do conflito que traz problemas consigo. E vocês
do Brasil falaram, Caio, chegaram aqui vários navios de fertilizantes, nós estamos indo muito bem, mas em muitos lugares não chegou, gente. Tá? Algumas fábricas aqui na Europa diminuíram a produção ou até pararam a produção de fertilizantes. E isso tudo vai chegar um pouco mais atrasado na população para sentir isso. Mas a hora vem, gente. Tá? Isso deve arrepiar você profundamente porque não haverá comida suficiente para alimentar a todos nos próximos tempos. Aqueles que mais condições financeiras têm não vão sentir tanto. Vão sentir no bolso, mas ainda vão ter dinheiro, comida suficiente. Agora, aqueles que já sofrem vão sofrer ainda mais. E o número de pessoas que sofrem com isso, logicamente que vai aumentar. Né? Então, cada vez mais a gente vê o mundo entrando num caos. Os preparativos para a falsa bandeira e a tomada de poder de grupos estão em andamento e se você estiver prestando atenção, poderá ver evidências em todos os lugares para onde olhar. E talvez um e outro de você lembra como foi em 2019. Um jogo de guerra ou exercícios de preparação foi realizado em Bruxelas no início desse ano e por acaso previu uma escassez de alimentos na Europa entre 2024 e 2025, o que desencadeará uma grande fome mundial. Qualquer pessoa que tenha prestado atenção já nos passados tempos compreenderá que os jogos de guerra e os exercícios de preparação são ensaios gerais para as próximas bandeiras falsas. Lembre-se do evento 201, um exercício de preparação para uma, vocês sabem, realizada em outubro de 2019 sob o olhar atento do Fórum Econômico Mundial e de muitas outras fundações. Pensa um pouco nisso, tá? Se isso realmente vai acontecer, ninguém sabe, mas a tendência, as informações que nós temos realmente mostram que nós podemos estar a se encontrar nesse caminho, tá? E por isso, mais uma dica, não esquecem de olhar os seus estoques, gente. Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo e cuidem-se, gente. Cuidem-se bem.